sexta-feira com muitos assuntos, com uma repercussão ampla sobre a retomada também dos trabalhos no STF. Temos já o posicionamento de Alexandre de Moraes, disse que vai ignorar completamente as sanções dos Estados Unidos, de Donald Trump, que o STF não se dobra a ameaças. Ele afirmou ainda que o julgamento de Bolsonaro e dos aliados por golpe de Estado continua e que será concluído neste ano, que não vai nem atrasar, nem adiar nada, vai seguir o que está ali no cronograma. Classifica como uma organização criminosa, miliciana, os brasileiros que articularam as punições para o Brasil como país, ou seja, aquelas tarifas, aquelas taxas, o tarifaço de 50%, de 40%, de 50%, né? Primeiro 40% e depois mais 10%. Então, uma ampla repercussão já do retorno dos trabalhos no STF, Zaidan. Exato, Danilo. E ontem a gente até havia antecipado aqui que Barroso, claro, falaria como presidente da corte, neste momento ele é o presidente, o Alexandre de Moraes, claro, e o Gilmar Mendes, como mais antigo da atual composição da corte, o chamado decano da corte. Aliás, ontem os ministros foram convidados, os ministros do Supremo, para um jantar oferecido pelo Lula. E compareceram 6 ministros. Obviamente não sabemos o motivo de cada um dos outros para que não comparecessem, né? Os outros 5. A Carmen não foi, também não foi o Toffoli, o Fux e ainda o André Mendonça e o Nunes Marques. Esses não foram. Então foram, claro, além do Alexandre, é óbvio, Barroso, Gilmar Mendes, o Fachin e o Zanin. Agora é o seguinte, Danilo, repito, não sabemos o motivo, né? Provavelmente um teve um impedimento, o outro não pôde ir por isso ou por aquilo, mas espero que não tenha cabimento a especulação de que alguns não foram porque discordam da maneira como o Alexandre pessoalmente e, por tabela, o Supremo tem conduzido algumas questões. Isso não faz sentido. Ali não era um jantar para dizer Alexandre tem razão, Alexandre está certo, as decisões do Supremo são todas perfeitas, nada disso. Era uma manifestação de desagravo. E é bom lembrar que as decisões do Alexandre de Moraes deixaram de ser monocráticas, só dele, e passaram a ser decisões do Supremo depois de ratificadas. E elas foram ratificadas. Logo, o ataque não é ao Alexandre de Moraes, é um ataque ao Supremo Tribunal Federal. O processo que está em curso, ele está em curso em uma turma. Houve a apresentação da denúncia pela Procuradoria-Geral da República e eles votaram. O Alexandre não decidiu sozinho, né? Houve uma votação da denúncia apresentada pela PGR e do relatório, a partir da denúncia, apresentado pelo Alexandre de Moraes, defendendo que, com exceção de um dos inicialmente indiciados e depois denunciados, né, o indício é feito a partir do inquérito policial. Aí a PGR apresenta a denúncia, apresenta ou não. Um deles, não, a denúncia não foi aceita e os outros sim. Isso foi votado. A partir do momento que foi votado, e por unanimidade decidiu-se que sim, deveriam ser tornados réus, passa a ser uma decisão do Supremo. Então o ataque do governo dos Estados Unidos, porque a Magnitsky não tem sua aplicação intermediada pelo judiciário dos Estados Unidos ou qualquer outro poder judiciário. Não há intermediação do judiciário. É uma decisão política da Casa Branca. É assim que funciona a arbitrária Lei Magnitsky, uma das heranças do Barack Obama. Então,
o ataque é ao Supremo. Então, se não foram, porque um tinha uma viagem, o outro não estava bem, o outro tinha de ir a não sei onde, tá tudo certo. Não, eu não pude ir, eu tinha um compromisso. Há 2 meses eu tinha esse compromisso acertado, agendado, perfeito. Não, eu não pude ir, eu tive de viajar para São Paulo, para o Rio, ou para Belo Horizonte, tá tudo bem. Agora, se não foi por discordância, é um erro crasso, porque esse ataque é ao Supremo Tribunal Federal. É uma tentativa nua, crua, arrogante, soberba, de intervenção no poder judiciário de um outro país. É isso que está acontecendo. Então, obviamente, lá entre eles sabem, né? Porque um não foi, porque o outro não foi. Mas, de qualquer maneira, ali naquele jantar, o próprio Alexandre pediu que, neste momento, o governo não se mova, ou seja, não coloque PGR para ir à Justiça dos Estados Unidos. Ainda não. Pode ser que vá, provavelmente irá. Talvez até com a chancela também do Congresso, ou seja, de Alcolumbre e de Hugo Mota. Mas, por enquanto, nada. Todo mundo toca a vida normalmente, até que as coisas fiquem mais claras, a poeira baixe, aí talvez haja uma ação no Judiciário dos Estados Unidos, e talvez até em corte internacional, contra a aplicação da Magnitsky, meu caro Danilo Gobato. O João Pedro Melo, direto de Brasília, tem mais detalhes, tem mais informações sobre a retomada dos trabalhos do STF e conta agora para o ouvinte do Bandeirantes Acontece, essa volta do recesso do STF. Diga lá, João Pedro. Falando pela primeira vez após as sanções que recebeu dos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, classificou como uma organização criminosa miliciana os brasileiros que articularam as punições. A fala vai de encontro às declarações dadas recentemente pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, que alega ter sido um dos responsáveis pelo tarifaço imposto ao Brasil e também pelas sanções de Moraes de acordo com a lei Magnitsky há 2 dias. A lei impõe uma série de restrições financeiras nos Estados Unidos ou com empresas americanas. E Moraes destacou que a expectativa dessa organização criminosa, que atua dentro e fora do país, de ver uma covarde redenção dos poderes brasileiros, é uma ilusão. O Supremo Tribunal Federal continuará a exercer seu papel de guardião da Constituição, continuará exercendo seu papel nas ações penais para que dê uma resposta final a toda a sociedade brasileira sobre quem realmente foi ou quais foram os responsáveis pela tentativa de golpe, dentro do devido processo legal. O fato é que o retorno das atividades marca o início do período de julgamento do caso da tentativa de golpe, que está previsto para ocorrer no mês de setembro, mas que tem outros procedimentos que devem ser feitos anteriormente, como a conclusão do voto pelo ministro Alexandre de Moraes. Sobre o assunto, ele afirmou que a insistência da organização criminosa em agressões espúrias tem por objetivo criar uma grave crise econômica no Brasil, pressionando politicamente para interferir nas ações penais que já estão em fase final. Em determinado momento, ele elevou o tom e acusou os investigados de atuarem para prejudicar o país. Esses réus investigados não estão só ameaçando, coagindo autoridades públicas, ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também ameaçando as famílias dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, em uma atitude costumeiramente afeta a milicianos do submundo do crime. Ainda na sessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu as instituições democráticas, fazendo uma espécie de apanhado histórico de períodos importantes para o Brasil. Ele lembrou episódios como a invasão às sedes dos 3 poderes e outros atentados a instituições democráticas. Barroso ainda destacou que as denúncias da PGR sobre a tentativa de golpe foram feitas com base em indícios de crime e que as ações penais têm sido conduzidas com observância do devido processo legal, com transparência em todas as fases de julgamento. Do Judiciário Brasileiro, do primeiro grau ao Supremo Tribunal Federal, é a independência e a imparcialidade. Todos os réus serão julgados com base nas provas produzidas, sem qualquer tipo de interferência, venha de onde vier. Faz-se aqui o reconhecimento ao relator das diversas ações penais, ministro Alexandre de Moraes, com inexcedível empenho,
bravura e custos pessoais elevados, nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa. Ao longo do mês de agosto, o STF deve tratar de temas de grande repercussão social e institucional, como o transporte de animais em aviões e a coleta de DNA de condenados, além da lei de abuso de autoridade e os crimes contra a honra de servidores públicos. Por fim, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, termina o mandato em setembro. Com isso, o ministro Edson Fachin deve assumir a presidência e Alexandre de Moraes a vice. O presidente do STF é o responsável por definir a pauta de julgamentos do plenário, comandar o Conselho Nacional de Justiça e representar o Judiciário junto aos outros poderes da República. Esse é o João Pedro Melo. Obrigado aí, o João Pedro Melo, trazendo no detalhe, né, os bastidores, a repercussão, as falas, né, das autoridades já na retomada dos trabalhos, no fim do recesso, então, do STF.